A nossa primeira pergunta, então, para ti, a gente gostaria de saber o que veio primeiro, a tua paixão pelo jornalismo ou a tua paixão pelo esporte? Primeiro um prazer estar aí falando para a Rádio Independente. É muito bacana poder compartilhar minhas experiências aí com vocês. E o esporte veio primeiro do que o jornalismo. Como eu nasci numa cidadezinha pequena, nasci em Resende, que fica a 150 quilômetros ali do Rio de Janeiro, e eu me apaixonei pelas montanhas ali do Parque Nacional de Itatiaia, que é o primeiro Parque Nacional do Brasil. Eu comecei a fazer minhas primeiras escaladas, minhas primeiras travessias, minhas primeiras caminhadas ainda muito jovem, com 6, 7 anos de idade, com 10 anos eu já escalava. Então a origem de tudo está nessas montanhas ali de Itatiaia. E eu sempre gostei muito dos esportes ao ar livre, gostava de pedalar, gostava de nadar, de mergulhar. Então eu tive uma infância em cidade pequena, de subir em árvore, de pegar fruta no pé. Então acho que o esporte veio muito antes do jornalismo, mas eu não imaginava que o que eu fazia na minha infância acabou tendo uma influência muito grande depois na escolha da minha profissão. Que legal. Então depois tu acabou conectando isso do esporte com o jornalismo. Exatamente. Quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, eu via que todo mundo queria fazer cobertura do futebol. E eu não queria ser mais um a fazer isso. Eu vi que existia, né, uma oportunidade muito grande nos esportes ao ar livre, nos esportes de aventura, e era uma herança já da minha infância, e eu apostei todas as minhas fichas nessa oportunidade de levar um pouco de magia, de encantamento, de fantasia, né, de lugares incríveis do nosso planeta para dentro da casa das pessoas. E eu é, entrei de cabeça e eu acho que eu fiz a aposta certa, consigo levar histórias inspiradoras, de perseverança, de otimismo, de resiliência, de superação de limites, né, nas minhas expedições, nas minhas ultramaratonas, nas minhas escaladas. Eu acho que isso tem um valor muito grande, muito bacana poder influenciar positivamente a vida das pessoas. E qual o retorno que tu recebe do público quando eles acompanham esses teus materiais, essas aventuras com os esportes radicais? Eu já tive retornos muito interessantes, já tive mais do que qualquer audiência. Teve um caso de uma pessoa que estava com obesidade mórbida na cama de um hospital e essa pessoa assistiu uma reportagem minha, justamente a Maratona da Antártica, eu ali correndo no gelo. E essa pessoa, depois de assistir essa minha reportagem, ela falou: eu vou sair dessa cama de hospital. Ela se inspirou na minha força, na minha determinação ali no continente gelado. Ela conseguiu sair do hospital, começou a fazer pequenas caminhadas, começou a fazer provas de 5 quilômetros, 10 quilômetros, e hoje em dia essa pessoa é uma maratonista. Então, uma pessoa que estava morrendo na cama do hospital, assistiu uma história minha e graças a essa história, pô, eu salvei uma vida. Então acho que isso é melhor do que qualquer audiência. E falando justamente sobre essa questão física, qual que é o segredo para manter o condicionamento apesar da idade, para continuar praticando todo tipo de esporte? Eu acho que a longevidade está muito ligada a seu estilo de vida. Eu pratico esportes praticamente todos os dias. O esporte na minha vida, na verdade, ele é o meu plano de saúde. O plano de doença, né, aquela carteirinha que a gente tem, aquela carteirinha de plástico, aquilo é o plano de doença. Aquilo é o que a gente não quer usar. Então, os esportes ao ar livre, eu jogo tênis, eu remo, eu surfo, agora estou aprendendo kitesurf, que é o meu mais novo esporte. Eu acho que o esporte ele gera uma qualidade de vida, ele agrega valores muito importantes. Literalmente, o esporte para mim é o meu plano de saúde. E em todas essas tuas aventuras até hoje, qual foi o maior perrengue, a maior dificuldade que tu já passou? As escaladas das montanhas altas, o Everest foi um momento muito difícil, né? Eu estar numa tempestade ali a 8.000 metros de altitude, foi um momento muito complicado. Outras montanhas, a escalada do Monte McKinley também foi muito desgastante, mas eu corri risco de vida quando eu escalei o Dedo de Deus na serra ali, na Serra dos Órgãos, em Teresópolis, estado do Rio,
A gente estava quase no topo do dedo de Deus, o tempo virou, entrou uma tempestade e nós quase fomos atingidos por um raio. Isso foi em 2019. E esse ano, 2024, 15 anos depois, nós voltamos para o dedo de Deus para completar essa escalada, que é uma das montanhas, é uma das escaladas clássicas aí do Brasil. E um outro momento muito tenso que eu tive nessas minhas expedições, eu sou mergulhador, eu tenho todas as certificações como mergulhador e durante um mergulho em uma caverna no Brasil, eu tive um princípio de pânico e eu quase não consegui sair dessa caverna por causa desse pânico, desse pensamento negativo. Eu estava já muito longe da entrada da caverna e eu tive esse princípio de pânico. E o mergulho em caverna, os acidentes acontecem justamente porque o mergulhador ele morre afogado quando ele entra em pânico. Mesmo você tendo 2 cilindros cheios, né, de ar comprimido nas suas costas, se você entrar em pânico, você acaba se afogando. E eu tive que retomar a consciência. O meu instrutor tinha me ensinado uma técnica muito valiosa, que eu levo isso não só para o mergulho em caverna, mas para qualquer situação do dia a dia, que é respiração. Então, quando eu estava ali naquele princípio de pânico na caverna, ele me ensinou, é como se você estivesse entoando um mantra. Eu parei o mergulho, respirei, meus batimentos cardíacos desaceleraram, eu retomei a tranquilidade, a serenidade e consegui sair dessa caverna. Então, esse foi um dos momentos bem tensos aí dessas minhas jornadas. E tem algum esporte radical, alguma aventura que tu ainda não viveu, mas que tá nos teus planos? Eu tenho muita vontade de voar, eu tenho vontade também de aprender parapente, de voar de parapente. Eu já fiz um voo duplo, né, acompanhado de um amigo meu no início do ano. Nós decolamos de uma rampa lá em Visconde de Mauá e logo depois ele passou os controles para mim. É um esporte que eu já tenho muita experiência de conviver com pessoas que fazem isso. Então, o voo livre, o parapente é um dos esportes. E o kitesurf, que agora é um esporte que eu estou aprendendo, que eu estou gostando muito. Tá certo, muito obrigada. Seria isso, então. Que agradeço, muito obrigado a todos vocês aqui de Lajeado. Foi um prazer compartilhar minhas experiências com vocês e que vocês sigam em frente aí. Boas histórias, boa sorte e muito sucesso para vocês. Muito obrigado.